Olá, pais! Hoje eu vou falar sobre a importância da leitura dos livros na infância dos nossos filhos. Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e eu quero começar falando. Muitas mães me pedem, qual a melhor vitamina para o meu filho? E, na verdade, se eu pudesse falar para todas, a melhor vitamina para o seu filho seria livro. Eu vou começar contando a minha história, do meu contato com os livros, como é que foi. Hoje em dia a leitura é o meu hobby preferido. Eu tenho outro hobby que eu gosto muito, que é o hobby de consertar coisa, né? Que é chamado de bricolagem, mas o meu hobby preferido sempre foi a leitura. E isso me tornou um adulto muito melhor e um adulto muito mais apto para entender a emoção das pessoas, para entender como resolver um problema, para entender interpretar uma situação melhor, porque o conhecimento real até hoje ele está nos livros. E a minha história começou, essa história de paixão pelos livros começou exatamente na minha infância. Minha mãe sempre lia histórias para mim antes de dormir, para mim e para os meus irmãos. Na época nós éramos em 4 irmãos e esse era um momento muito gostoso que a gente tinha junto. E aí depois, quando eu comecei a ler, aprendi a ler, eu sempre tinha acesso a gibi, que eu achava genial até hoje, gibi da Turma da Mônica. Mas uma coisa que me pegou muito e que foi um impulso para eu começar a ler sozinho foi que minha família não tinha condições financeiras muito boas, a gente não passava tanta dificuldade, mas presente, por exemplo, a gente só ganhava em épocas bem específicas, Dia das Crianças, mas principalmente Natal e aniversário. Mas tinha uma exceção, que eram os livros. Quem é mais novo não vai saber do que eu estou falando, mas quem é mais velho vai saber. Antigamente tinha uma coisa que chamava Círculo do Livro. Como é que funcionava isso? Tinham vendedoras do Círculo do Livro que eram representantes, como se, igualzinho hoje tem representante da Natura, do Boticário, que são aquelas representantes que andam com uma revistinha, deixam para você, você escolhe o produto, ela pega a revistinha de volta onde você anotou e depois de um tempo ela traz o produto para você. Infelizmente o Círculo do Livro não existe mais, mas funcionava exatamente desse jeito. Então tinha uma senhora que tocava a campainha de casa, deixava a revista do Círculo do Livro para a gente, que era uma revista com vários livros, qual o preço deles, e a gente escolhia qual a gente queria. E aí depois ela pegava essa revista e depois de umas 2 semanas ela trazia os livros escolhidos pra gente e a gente fazia o pagamento. E aí minha mãe, ela sempre deixou que a gente pudesse escolher, cada filho podia escolher um livro. E era o presente que a gente podia ganhar fora de época. Então a gente escolhia o livro, eu e os meus irmãos, o livro chegava e a gente lia. E aí minha mãe, ela fazia um negócio que hoje eu vejo que era muito legal. No mês seguinte, quando a mulher do Círculo do Livro passava, somente o filho que tivesse terminado de ler o livro podia escolher um livro novo. Se ele não tivesse terminado, só ia poder escolher no outro mês. E aí os irmãos ficavam se olhando para ver, para todo mundo tentar terminar, porque ninguém queria ser o irmão que, meus irmãos vão ganhar outro livro e eu não vou poder ganhar porque eu não terminei de ler. Então esse foi um estímulo que foi sendo criado de uma forma natural. Hoje eu vejo que minha mãe não teve essa intenção, mas ela, no instinto materno dela, conseguiu fazer com que nós, os filhos, virássemos assíduos leitores. E, de fato, meus irmãos e eu, nós somos leitores até hoje. Essa é a importância do hábito de leitura que você adquire na infância e que você carrega para sua vida inteira. Com relação aos benefícios da leitura na infância, e aqui eu vou colocar principalmente
a leitura dos livros, os cuidadores lendo os livros para os filhos, não esperando eles se alfabetizarem para eles terem contato com o livro. Esse amor aos livros ele tem que ser criado muito antes da alfabetização. Então, desde sempre, desde o nascimento, na verdade, é ideal que as crianças já tenham aqueles livrinhos que são meio de pano e os livrinhos que são aqueles livrinhos fofinhos que se usa no banho, para as crianças já irem se familiarizando com o formato e com o tato do livro. Depois de entre 1 e 3 anos, aqueles livros com textura que a criança pode, enquanto a gente lê, ela pode pegar, pode passar a mão. Tem bastante livro com textura hoje em dia que a gente pode escolher. E aí depois os livros normais, sempre com muitas figuras em formatos tradicionais. Quais são os benefícios da leitura então? Além do melhor desenvolvimento da linguagem, que todo mundo já sabe, o vocabulário da criança acaba ficando muito mais rico quando a gente lê livro para ela. Porque tem muitas palavras e muitas formas em que as sentenças e as orações são escritas que não são formas que a gente fala ou palavras que a gente fala no nosso cotidiano. Então, essa é uma fonte de palavras novas e de construções gramaticais novas e que a criança vai se acostumando com isso de uma forma muito natural. A segunda coisa importante é o vínculo materno ou paterno com o filho, quando a leitura, por exemplo, é realizada antes da hora de dormir. Além da entonação da voz dos pais, do ambiente calmo e da atividade tranquila da leitura, ser um ótimo indutor de calma e de sono para a criança, tem uma construção forte de vínculo. A criança se sente segura, ela está num ambiente seguro, na cama quentinha, com quem ela mais ama e que protege ela. Então, o livro é uma ferramenta para um reforço do vínculo materno-infantil. Outro benefício que a leitura traz para as crianças é a criação da empatia. Quando a gente conta histórias infantis para os nossos filhos e eles percebem o sentimento que cada personagem está tendo e ela acaba se colocando naquele lugar sem ela perceber e ela acaba dividindo aquele sentimento da personagem com ela, isso acaba criando empatia, treinando a empatia na criança. Isso é um treino que muitas pessoas deveriam ter, de saber se colocar no lugar do outro, para tentar entender como o outro está se sentindo. Esse é mais um benefício da leitura. E o último, através das histórias contadas nos livros, a criança pode se deparar com um sentimento que ela tem e que talvez ela não tenha conseguido expressar isso anteriormente, que ela precise desabafar isso com alguém. E o livro acaba sendo uma ferramenta para ela compreender o próprio sentimento e nessa situação do contar a história, ela pode verbalizar alguma coisa que ela está sentindo, sem isso ter sido previamente pensado. Mais um benefício é o treinamento da atenção e da memória, porque quando se conta a história para o nosso filho, ele tem que prestar atenção e ele tem que ir seguindo o fio da meada da história. Então, no meio e no final da história, ele tem que lembrar o que aconteceu no começo. Então, as histórias são bem curtinhas logo no começo das leituras e depois ele vai tendo acesso a histórias mais longas. Mas esse treinamento da progressão da história já é feito desde pequeno. E por último, da parte neurofisiológica, já é comprovado que o ato da leitura e do ato dos pais contarem histórias para os filhos, lerem livros para eles, isso ajuda na construção das conexões cerebrais. Quando a gente conta uma história para o nosso filho, a gente está construindo pontes no cérebro deles.
Então isso favorece demais o desenvolvimento intelectual da criança. Qual é um ponto muito importante que se coloca? Que os pais escolham livros que sejam adequados para cada idade dos seus filhos. Às vezes a gente tem uma predisposição a querer que o nosso filho leia um livro mais difícil, ou a gente conte a história para ele. Olha, meu filho é pequeno, mas eu já estou contando a história do Pequeno Príncipe para ele, quando ele começa, ele já está lendo a história do Senhor dos Anéis. Não tenham pressa em fazer isso, porque às vezes o tiro sai pela culatra. É importante que cada história contada para os nossos filhos seja indicado para a idade deles, porque assim, além deles terem a atenção bem presa na história, eles vão tirar todas as informações e os benefícios possíveis daquela história. Uma criança, por exemplo, que já sabe ler, mas que lê um livro que está acima da capacidade que ela tem de compreensão, ela até pode ler o livro, mas é como se ela estivesse lendo só palavras. Ela não consegue fechar o raciocínio e pegar realmente a história e o que tem por trás de cada personagem. Então é quase como um tempo perdido. E muitas vezes ela pode se desinteressar pela leitura ou se desinteressar pela história daquele livro. Não porque não vale a pena, mas porque foi apresentado a ela num momento muito anterior. Isso é uma outra coisa que aconteceu comigo, que a escola me deu Machado de Assis para eu ler com 13 anos. Eu fiquei com trauma de Machado de Assis durante décadas. E depois de adulto é que eu consegui retomar e aí eu entendi a grandiosidade do autor. Então, por que eu peguei esse asco? Porque foi apresentado para mim numa fase muito precoce. Inclusive, depois que eu retomei e comecei a ler, eu vi que não é complicado. Inclusive, é muito agradável. Mas para mim, até então, Machado de Assis era a coisa mais chata que existia. Então, cuidado para não se anteciparem com essa história de dar livros muito profundos para crianças mais jovens. Sabendo disso tudo que eu falei, eu decidi iniciar então uma série de vídeos recomendando livros para as mães lerem para os seus filhos conforme as faixas etárias. Livros que eu e minha esposa gostamos muito e que a gente leu e até hoje ainda lê para as nossas filhas e que fazem parte da biblioteca delas, certo?